Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o nosso assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 58, a Igreja Triunfante. Antes de iniciarmos, lembrar os irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. E, fazendo um convite aos irmãos, a partir de amanhã, começamos a estudar o grande conflito. Então, tem os textos no aplicativo da Bíblia. Então, eu recomendo os irmãos, vão lá, vamos estudar o grande conflito juntos, nos preparar para os dias que estamos por vir, para enfrentar, adquirir forças de Deus para suportar as provas que virão em breve. Então, vamos iniciar. Atos dos Apóstolos, capítulo 58, a Igreja Triunfante. Mais de 19 séculos são passados desde que os apóstolos descansaram de seus labores. A história de suas lides e sacrifícios por amor de Cristo, porém, encontra-se ainda entre os mais preciosos tesouros da Igreja. Essa história, escrita sob a inspiração do Espírito Santo, foi registrada a fim de que, por seu intermédio, os seguidores de Cristo pudessem, em todos os séculos, ser estimulados a maior fervor e zelo na causa do Salvador. Essas histórias que nós lemos dos apóstolos, já há mais de um mês, quase 2, se tivesse mais 2 capítulos, seriam 2 meses de leitura. Essas histórias que nós lemos durante todo esse mês estão escritas, estão registradas para nos estimular a ter maior fervor, maior zelo pela causa. Vermos o amor que eles tiveram, para termos o mesmo amor, o mesmo desejo de missão, de levar a mensagem, de salvar pessoas, de amar ao próximo. Mesmo com todas as lutas, sofrimentos, torturas, prisões e a morte, eles se mantiveram firmes. E assim eu e você, com esses exemplos em mente, devemos agir da mesma maneira. Naquele tempo, quando houve a chuva temporã, a primeira chuva, a chuva que prepara a colheita, eles receberam o poder do Espírito para pregar e viver a mensagem como eles viveram. E agora os nossos tempos, o tempo em que a chuva serôdia já vai cair, ou já está caindo, já vemos as gotas, já vemos ela se aproximando, cada vez mais as pessoas se levantando e verdadeiramente tendo zelo pela obra, pregando o evangelho, vivendo, levando a mensagem. Esse mesmo poder que caiu no Pentecostes vai cair hoje em nossos dias, e temos que estar preparados com isso, com o coração entregue a Deus 100% no nosso ser, confiante nas promessas, para que da mesma forma que aconteceu no passado, se aconteça agora, no presente conosco, e nós sejamos esses escolhidos por Deus, aqueles que se entregaram a Deus para fazer essa obra final nesse mundo, receber a chuva serôdia, a chuva que prepara para a ceifa. Mediante a cooperação do Espírito Divino, os apóstolos fizeram uma obra que abalou o mundo. O Evangelho foi levado a todas as nações numa única geração. Gloriosos foram os resultados que acompanharam o mistério dos apóstolos escolhidos de Cristo. No começo de seu ministério, alguns deles eram homens sem instrução, mas sua consagração à causa de seu mestre eram sem reservas, e ensinados por ele, alcançaram o preparo necessário para a grande obra que lhes foi confiada. E da mesma forma, nós hoje, você não tem que ter um preparo, você não tem que ser estudado para que Deus possa lhe usar. Desde que eu e você nos entreguemos completamente, sem reserva, sem guardar um pouco, é completamente entregue a Deus. Ele vai nos usar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos ensinar, vai nos capacitar, vai nos preparar para fazer essa obra nos nossos dias. Os discípulos eram homens que sabiam falar e orar com sinceridade, homens que sabiam apropriar-se do poder do forte de Israel. Sabiam falar e orar com sinceridade. A sinceridade do coração, o desejo de servir a Deus, o amor por Cristo. É isso que vai nos conduzir, é isso que nos vai capacitar a receber o poder. Quão intimamente se achegaram a Deus e ligaram sua honra pessoal à honra do trono do Senhor. Jeová era o seu Deus e a sua honra a deles própria. A verdade dele
era a sua verdade. Tudo que o Senhor dissera, assim faremos. Faziam tudo, se entregavam completamente. Jesus Cristo, poder e sabedoria de Deus, era o tema de todos os seus discursos. Jesus, poder e sabedoria de Deus. O testemunho pessoal, o amor por Cristo, era isso que eles falavam, era isso que eles pregavam, e era isso que convertia as pessoas, porque o Espírito Santo conduzia a palavra. Algumas sementes já tinham sido plantadas por Cristo, e outras eles estavam plantando, regando e colhendo. E muitos nos nossos dias, principalmente nos nossos dias, onde as pessoas estão sedentas por Cristo, as pessoas sinceras que sofrem nesse mundo, sedentas por uma esperança, por algo diferente aqui, sedentas por justiça, sedentas por amor. Essas pessoas, quando ouvirem Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, vão se converter, vão se entregar a Deus e vão fazer grande obra sim também. Mas devemos pregar e viver essa mensagem. Seu nome, o único nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Era exaltado por eles a proclamação, a plenitude de Cristo, o Salvador ressuscitado. Suas palavras tocavam os corações e homens e mulheres eram ganhos para o Evangelho. Pregavam Jesus, viviam aquilo que eles falavam. Eles permitiram que Cristo os transformasse. Em sua obra, os discípulos encontravam constantes privações, calúnias. Aqui. Multidões que haviam injuriado o nome do Salvador e desprezado o seu poder confessavam-se agora discípulos do crucificado, aqueles mesmos que blasfemaram contra Jesus, que zombaram de Jesus, que crucificaram, xingaram, bateram. Esses mesmos, agora, ouvindo a verdade, as verdades do Evangelho, ouvindo de Cristo através dos apóstolos, com o poder do Espírito, se converteram, se entregaram e se diziam seguidores de Cristo. Os mesmos que antes haviam tropeçado, falhado e feito tudo de errado para com Deus, agora se entregam a Deus e são perdoados e vivem uma vida de salvos. Começam a proclamar o Evangelho também. Muitas vezes eu e você pensamos e sentimos que o nosso pecado é imperdoável, mas imagina aqueles que bateram em Cristo, que crucificaram a Cristo. Imagina eles, se eles foram perdoados, porque o que eu e você fizemos de tão pior que isso? Sim, Cristo foi crucificado, sim, pelos nossos pecados, a minha culpa, ele está lá. Mas além da culpa deles está lá, eles ainda fizeram mais ainda. Eu vejo como mais ofensivo aquele soldado, sacerdote que deu um tapa em Cristo, ou quando eles estavam lá batendo em Cristo e dizendo: profetiza quem te bateu. Se essas pessoas se entregaram a Cristo, se converteram, mudaram seus caminhos, porque eu e você não podemos, porque eu e você não podemos viver e aceitar e cumprir a vontade de Cristo, porque eu e você não podemos levar a mensagem do Salvador. Não foi com seu próprio poder que os apóstolos cumpriram sua missão, mas no poder do Deus vivo. Sua obra não era fácil. Os trabalhos iniciais da igreja cristã foram cercados de dificuldades e amarga aflição. Em sua obra, os discípulos encontravam constantes privações, calúnias e perseguições, mas não reputavam sua vida por preciosa e regozijavam-se em ser chamados a sofrer perseguição por Cristo. Será que eu e você teríamos alegria de sofrer perseguição por Cristo? Será que eu e você, mesmo em meio às dificuldades, estaríamos continuando pregando o Evangelho? Isso se estamos pregando, porque muitas vezes nem estamos. Será que estamos pregando o Evangelho, estamos mostrando o Salvador que veio aqui, Criador de tudo, desceu, nasceu aqui, viveu aqui, sofreu, morreu por nós, ressuscitou? Estamos pregando isso?
Os apóstolos edificaram sobre um firme fundamento sua própria rocha dos séculos. Sobre a própria rocha dos séculos. Para este fundamento trouxeram eles as pedras tiradas da pedreira do mundo. Não foi sem empecilho que os edificadores trabalharam. Sua obra foi excessivamente dificultada pela oposição dos inimigos de Cristo. Tiveram de lutar contra o fanatismo, o preconceito, o ódio dos que estavam a construir sobre falso fundamento. Ao tempo inteiro, perseguição, o tempo inteiro, as coisas, as pessoas indo contra, perseguindo, os fanáticos religiosos contra, o preconceito. Tudo isso dificultando, mas mesmo assim eles continuaram fazendo. Tiravam as pedras desse mundo, tirando eu e você desse mundo e colocando agora como fundamento, como as rochas no templo. Reis e governadores, sacerdotes e príncipes procuravam destruir o templo de Deus, mas em face de prisões, tortura e morte, os fiéis prosseguiram na obra, e a estrutura cresceu, bela e simétrica. O que eles estavam fazendo ali era construir um templo para Deus, onde as pessoas que saíam do mundo eram as próprias rochas, eram as pedras de construção desse templo, enquanto a oposição, os reis, os governantes, os líderes religiosos daquele templo buscavam destruir o templo. Aqueles que estavam trabalhando na causa viam e continuavam o trabalho duro, tirar as pedras do mundo e colocar no templo. E a construção cresceu bela e simétrica, mesmo em face à oposição, mesmo querendo destruir. Quando Deus coloca a sua mão e conduz, as coisas vão caminhar. Por mais que eu e você estejamos sofrendo, estejamos com dificuldades, as coisas na obra de Deus estão caminhando. E esse caminho, o templo sendo construído, tudo isso indica para a volta de Jesus. Não importa se eu e você pararmos de fazer as coisas, a obra vai continuar sendo feita até que Jesus volte. Pessoas vão continuar saindo do mundo, entrando nos templos, criando o templo para Deus, com suas próprias vidas, sendo elas mesmas as pedras da construção. Será que eu e você somos essas pedras de fato tiradas do mundo e estamos fazendo parte do templo de Deus? Séculos de feroz perseguição se seguiram ao estabelecimento da igreja cristã, mas nunca faltaram homens que tomassem a construção do templo divino como mais cara do que sua própria vida. Aqui um ponto. Nunca faltaram homens, pessoas, né? Que aí você vai falar, as mulheres não contam. Nunca faltaram pessoas trabalhando para que tornasse a construção do templo divino com mais caro do que sua própria vida. Pessoas que dariam a sua própria vida. Nunca faltou. E nunca faltará. Ainda há pessoas hoje que darem a sua própria vida. Não sabemos quem são. Talvez não seja nem eu e você. Mas há pessoas, desde sempre, dispostas a dar a sua própria vida por Cristo. Nunca faltou e nunca faltará. E quando olhamos para isso, é para nós refletirmos, será que eu estou neste ponto de a minha própria vida por Cristo? Ou será que eu estou tão apegado com as coisas desse mundo, estou tão imerso aqui, que eu faria de tudo para salvar minha própria vida? Inclusive, negar a Cristo. Não que isso não haja perdão, se você já negou. Nós vimos na história de Pedro que ele negou, voltou atrás e fez um excelente trabalho na construção desse templo, tirando pedras do mundo para colocar no templo de Deus. Então, se nós negamos, ainda há tempo de retorno. Se nós não negamos ainda, mas não estamos dispostos a dar a nossa vida por Cristo, é sinal que iremos negar no futuro. Então, agora é o momento de mudar. Agora é o momento de transformar nossas vidas, de entregar nas mãos de Deus para que Ele faça essa transformação.
O inimigo da justiça nada deixou por fazer em seu esforço para deter a obra confiada aos edificadores do Senhor. Mas Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Levantaram-se obreiros com aptidão, defenderam a fé, uma vez entregue aos santos. Sempre vai haver santos se levantando para defender a fé e a causa de Deus e conseguir prosseguir com a edificação do templo, prosseguir com a obra que tem que ser feita até que Jesus volte. Iremos continuar pregando e vivendo essa mensagem, testemunhando, proclamando a Cristo, nascimento, vida, morte, ressurreição. E quando nós vemos essas mensagens, nós temos que ver se nós estamos nesse meio, somos essas pessoas que proclamam a mensagem, que dão a vida pela causa, que se entregam a Deus sem reservas, que não negam. Paulo e os outros apóstolos e todos os justos que viveram depois deles fizeram sua parte na edificação do templo, mas a estrutura ainda não está completa. Ainda falta na construção do templo. Ainda tem que continuar a obra. Nós que vivemos nesse tempo temos um trabalho a fazer, uma parte a cumprir. Devemos levar para o fundamento material que resista à prova de fogo. Será que eu e você somos material que resistiria à prova de fogo? Para sermos usados no templo para a construção e edificação da obra de Deus? Ou será que qualquer provinha, dificuldade, já estamos negando, estamos afastando, estamos olhando para o nosso próprio eu, nosso próprio umbigo? Como Cristo enviou seus discípulos, assim envia Ele hoje os membros de sua igreja. Está-lhes reservado o mesmo poder que os apóstolos possuíam. Se fizerem de Deus sua força, Ele cooperará com eles, e não hão de trabalhar em vão. Se fizerem de Deus sua força, Deus cooperará com eles. Deus cooperará conosco se nós fizermos dele a nossa força. E não trabalharemos em vão. A obra terá resultados, a obra irá avançar. Iremos ver resultados, iremos ver pessoas se convertendo, iremos trazer pedras desse mundo. Tirar as pedras desse mundo e colocar na construção pedras que resistam à prova de fogo. Pedras preciosas, pedras fortes, pedras escolhidas por Deus. Nada existe que o mundo necessite mais do que a manifestação do amor do Salvador através da humanidade. Todo o céu está à espera de homens e mulheres por cujo intermédio possa Deus revelar o poder do cristianismo. Nada, nada existe nesse mundo. Nada existe que o mundo necessite mais do que a manifestação do amor do Salvador. E somos nós chamados para demonstrar o amor de Cristo. Aqui é o amor que converte. Não é a doutrina, não é a lei, é o amor que converte. E a conversão nos leva à doutrina e à lei. Nos leva a abraçar, a entender que eu faço isso por amor. Não é por medo, não é por obrigação. É por amor, por entender que isso é o melhor para mim. Entender que isso é um reflexo do amor de Deus para mim. O sábado foi dado por Deus para o homem, por amor do homem. Mas muitos de nós rejeitamos o amor de Deus, rejeitamos as bênçãos de Deus. 19 minutos, deixa eu avançar aqui. Acho que dá para ler tudo. Tem mais 3 parágrafos, 3 leituras. O zelo em favor de Deus e a sua causa impulsionou os discípulos a dar testemunho do Evangelho com grande poder. Nada deveria um zelo tal inflamar nosso coração com a determinação de contar a história do amor do Redentor, do amor redentor de Cristo e este crucificado. É privilégio de todo cristão não somente guardar, mas expressar a vinda do Salvador. É um privilégio nosso falar que Jesus vai voltar. É um privilégio falar isso. Mas muitas pessoas que não estão verdadeiramente convertidas, que não conhecem o amor de Deus, que não entenderam o amor de Deus, que não vivem o amor, que não se entregaram sem reservas,
escondem esses tesouros para si. E vivem como se isso não fosse acontecer, como se Jesus não fosse voltar. A verdade, passando de largo aqueles que a desprezam e rejeitam, triunfará, conquanto às vezes pareça haver retardado, seu progresso nunca foi impedido. Por mais que às vezes pareça que a igreja está estagnada, não está avançando, seu progresso nunca foi impedido. Às vezes está andando igual uma tartaruguinha, bem devagarzinho. Por causa de nós, por causa da oposição, mas ainda assim vai avançando, porque Deus conduz para a frente. Quando a mensagem de Deus se defrontar com a oposição, Ele lhe conceda força adicional para que ela para que ela exerça maior influência. Dotada de energia divina, abrirá o caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. É Deus quem concede a força para conduzir, e quando nós clamarmos por força, Deus está disposto a dar isso. Deus deseja dar isso e vai fazer através de nós a obra avançar. Para a gente encerrar, na Bíblia estão relatadas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, e que são uma preciosidade para a sua igreja. Pela fé podemos chegar até o limiar da cidade eterna e ouvir as afíveis boas-vindas aos que nesta vida cooperaram com Cristo, considerando uma honra sofrer por sua causa. Esse final já diz tudo. Eu vou ler de novo para a gente encerrar. Pela fé podemos chegar até o limiar da cidade eterna e ouvir as afíveis boas-vindas dadas aos que nesta vida cooperaram com Cristo, considerando uma honra sofrer por sua causa. Pela fé nós podemos chegar ali no limite, na divisa, e já ouvir as boas-vindas daqueles que aqui agora se entregaram a Deus sem reservas e estão dispostos e entendem ser uma honra sofrer por Cristo, a dar sua vida por Cristo, a fazer tudo o que eles podem por conta de Cristo. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro texto que queria trazer para a gente conversar, para a gente estudar e crescer juntos, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Que possamos, Senhor, nos entregar sem reservas a Ti, fazer toda a Tua vontade. E fazer com que a obra avance, Senhor, compartilhando o amor, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos move, Senhor. Por favor, Senhor, nos conduza, nos dê força, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.